Olá, amigos do Mundo Pet, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o canal Histórias de Patinhas. Hoje eu sou a Priscila Rodrigues, estou aqui com vocês. Estou com a Paula Rodrigues também. Carininha, já mostro para vocês que ela está junto com a nossa convidada. É um dia muito especial, hoje a nossa convidada é a Rebeca. Rebeca, seja muito bem-vinda. Ela trouxe a Mel, vocês vão conhecer, maravilhosa. E a história é emocionante. A gente estava aqui nos bastidores já conversando, ela passando alguns spoilers pra gente, a gente já se emocionou nos bastidores. Então, assim, Rebeca, muito obrigada por ter vindo. Conta pra gente essa história. Eu queria que você falasse um pouquinho de você primeiro, né? Pra gente entender, conhecer você e a história da Mel, que a gente tá muito curioso aqui pra conhecer essa história. Bom, gente, prazer estar aqui, meu primeiro podcast da vida. Legal. Então já peço desculpas por alguma gafe que eu venha a cometer. Aqui é livre, não vai cometer gafe nenhuma. Mas estou muito feliz de estar aqui, porque eu desde pequena, né, me considero uma cachorreira fanática, uma animal lover absurda. E a Mel caiu na minha vida, assim, também de paraquedas. Meu primeiro contato com a preocupação da adoção e etc. surgiu um dia que eu estava em Maresias correndo com a minha irmã e um carro atropelou um cachorrinho. E a gente pegou o cachorro, não sabíamos o que fazer com ele, porque ele estava ali, né, correndo, enfim, não tinha dono, e foi o fim de semana inteiro desesperada atrás de achar algum dono para cuidar do cachorro. A gente levou ele no veterinário, cuidou do ferimento, enfim, e tentamos achar um lar para que ele pudesse ficar e a gente voltar para São Paulo tranquila. E aí, desde então, a minha vida ficou, né, sempre sendo rodeada dessas situações. Então, foi impressionante. Isso, em que ano, Nossa, faz uns 12 anos, mais ou menos, tipo, sei lá para 2012, 2011, algo assim. E foi muito engraçado, porque realmente dizem que depois que você faz isso a primeira vez, todos os problemas, né, de adoções e cachorros que foram abandonados, etc., começam a cair na sua vida. E foi assim comigo também. E aí eu comecei a pegar alguns bichinhos, sem ser afiliada a nenhuma ONG nem nada, então eu cuidava deles, depois entregava para adoção. Aí fiquei participando de uma ONG lá em Maresias durante uns bons anos também, mas exige muito trabalho, muito esforço, né, uma dedicação muito grande. E uma semana antes de eu pegar a Mel, nunca vou me esquecer, né, foi em outubro de 2014, surgiu um caso de 3 cães abandonados lá em Guaianazes, super longe. E peguei os 3. Enfiei no carro, não sabia nem o que fazer com eles. Vou levar. Seguiu o coração. Segui. Aí consegui adotante para os 2. Um deles adotou a minha tia, inclusive, ficou com ela até esse ano, e aí ele veio a falecer. Na época era muito comum o seriado Game of Thrones, então todos eles tiveram nomes dos personagens de Game of Thrones. E uma semana depois, eu tinha visto um anúncio, né, de um cachorrinho, a coisa mais fofa do mundo, peludinho, famosinho, fiapo de panga, muito doente, numa comunidade indígena, que tem muitos animais abandonados, e a Mel era uma delas, e eu falei, bom, eu vou pegar a Mel, ela ainda não tinha nome, vou cuidar, depois eu coloco pra doar. Onde era essa comunidade? Olha, nem eu sei te dizer, mas fica lá no Pico do Jaraguá. Eu não fui pessoalmente, então tinha uma pessoa que cuidava desses animais. É uma comunidade indígena. Então, os índios, eles abraçavam esses bichos. Eram mais de 400 animais abandonados. Cachorro, porco, cavalo, papagaio. Então, muitos bichos que eram abandonados nesse lugar, eles já chegavam muito doentes. Então, a comunidade também passou a ter um problema de infestação de sinomose muito grande. E quando eu peguei a Mel, eu sabia que ela tinha sinomose, né? A Gorete, que foi a pessoa que trouxe a Mel pra mim, já tinha me falado. E eu nem sabia o que era isso, gente. Nem entendia o que era sinomose, enfim. Mas a sinomose, ela é uma doença, é um vírus que ataca principalmente a parte neurológica dos animais. E ele geralmente é letal. Então, 95% dos bichinhos que têm sinomose acabam vindo a óbito, né? E ele vai se evoluindo em diversos estágios. A Mel, quando chegou pra mim, ela já tinha um estágio avançado. Então, ela tremia as patinhas.
Ela tava o tempo inteiro dançando. Era assim. Ela tava com quantos aninhos? Não dá pra saber, mas eu acho que ela tinha em torno de 1 ano. Mas ela já tinha o tamanho que ela tem hoje. Hoje a Mel tem 20 quilos, ela pesava 5. Nossa. Estava extremamente desnutrida, né? Que dó, meu Deus. E infestada de pulga. Eu olhei aquele cachorro na caixinha e falei, gente, o que eu vou fazer com ela? E aí é muito engraçado, porque o universo vai colocando umas pessoas certas, assim, no nosso caminho. E eu tava em São Paulo, eu morava em São Paulo na época, vim pro ABC, que minha mãe morava aqui, e fui pra clínica, né, que é o Prime Vet, que fica, é uma clínica excelente até hoje. E falei para as veterinárias, eu falei, meninas, eu quero que vocês tosem a Mel inteira, que ela tá infestada de pulgas, precisa ver se tem algum carrapato, enfim. Tosamos, ela ficou só pele. E aí dá uma dosinha, porque na hora que tosou, eu comecei a ver as marcas roxas na pele dela, de soro, né, que ela tomava, injeção, enfim. Completamente magrinha. Dava pra ver cada ossinho, assim, da coluna vertebral dela. E aí, fui alimentando. Ao longo desse período, né, dos dias, a Mel teve convulsões. Então, cada vez que ela convulsionava, tinha lá a baba, eu via as sequelas dela aumentarem. Então, ela cada vez mais trabalhando muito forte com essa patinha, né, Mel, tremendo. E também começou a cabecinha, então a cabeça dela ficava assim. Bom, gente, a Mel, acho que ela tinha uma vontade tão grande, assim, de viver, que ela foi se recuperando ao longo dos dias, né? E é uma coisa muito engraçada como funciona, né, o mundo animal. Minha mãe já tinha 2 cachorros também, 2 vira-latas resgatadas de rua. Lá em casa, a gente só teve bichinhos que foram resgatados. E os animais, quando eles chegam doentes, eles são rejeitados pelos outros bichinhos. Então, as 2 rejeitavam a Mel. Então, ela era muito sozinha, né, gente? Apesar de ter um monte de bicho lá. Mas ela foi ficando forte, foi ganhando peso, né, Mel? Foi se recuperando. E aí eu comecei a investir muito no tratamento, porque todas essas sequelas da Mel faziam com que ela não conseguisse andar. Então, quando ela andava, a pata toda arrastava, a pele ralava ali no chão, ficava sempre ensanguentada. E aí eu comecei a fazer acupuntura nela. Uma vez por semana, acupuntura nas patinhas, na coluna, enfim. Então, aos poucos, ela foi tendo uma melhora, até que ela conseguiu firmar as patinhas no chão, depois de meses. Vou perguntar, desde o resgate, quanto tempo demorou para ela conseguir andar, por exemplo? Uns 4 meses. Então, antes disso, eu colocava... Eu ia perguntar, quando foi que você decidiu que ela não ia para lugar nenhum, que ela ia ficar com você? Depois de uma semana, não precisou de muito tempo, mas depois de uma semana... sabe quando a gente também vive um momento muito difícil assim, na vida? Eu tava beirando os 30 anos, passando por aquela coisa, gente, assim, mas a minha vida vai ser isso, e não sei o que, nananã. Então eu falo que eu não foi a Mel que eu não resgatei a Mel, ela me resgatou. Então, essa frase é linda, a gente já viu algumas vezes aqui. Faz muito sentido. E aí eu entendi, né, o cuidado, como é você ser responsável por cuidar de alguém, por dedicar, tipo, toda a sua atenção, o seu dinheiro, todo o seu tempo, aquele serzinho ali que você quer que de fato sobreviva. Então, uma semana depois foi suficiente para falar, não, acho que eu não vou doar. Com ela. Ou a gente se engana e fala, até ela ficar 100% bem, eu dou. Aí, mas não, já não tá no coração. Exatamente. E aí eu falo que depois disso foi, né, só de fato começar a incorporar ela cada dia mais na vida. Então, como ela não andava, eu gostava muito de andar de bicicleta. Eu fui lá, comprei um cestinho, a Mel ficava lá dentro do cestinho. Então, pra onde eu ia, a Mel, ela ia junto. Companheirona. Legal. Você trouxe fotos da Mel? Trouxe Tem várias. essa do cestinho? Não, essa do cestinho eu não tenho aqui, mas eu prometo que eu vou mandar depois pra vocês. E a gente tem a Mel ao vivo também. Ela não tá aparecendo aí, né, cara? Pega ela tá deitadinha. Tá descansando? Deixa a pessoa ver. A pessoa deve estar.
Vamos mostrar as fotos, mas também vamos mostrar ela. Acho que ela não quer. Será que Ela não quer subir ainda? Você quer aparecer, Mel? Tá tímida? Olha como ela é grandona. Ela tá Oi. quantos quilos? Gente, 20, né? quilos. Imagina ela com 5 quilos. Como foi que A foto chegou? que vocês estão vendo da Mel aqui é como se ela estivesse quase no dia do resgate, porque ela é bem peludinha, ela tem aqueles fiapinhos de manga assim. Sim. E aí no dia do resgate eu precisei posar ela inteira, ela tava até mais posada. Mas ela ficou assim, né, filha, por um bom tempo. Olha Essa daqui é onde? É na sua casa? Era na minha casa em São Paulo. Agora você tá morando aonde? Agora eu moro em São Bernardo. Não, mas aí eu quero saber tudo, calma. Então nem tinha bebê, tá morando com a sua mãe, pelo que eu entendi. Eu morava, depois eu fui morar sozinha em São Paulo. A Mel foi comigo, a gente morava ali perto do Parque do Ibirapuera, então... Você decidiu, falou sua mãe, eu vou sair, sim. Ele mãe, tinha terminado um relacionamento, vou pra São Paulo, mais perto do trabalho. Minha mãe, tudo bem, tranquilo, Apoiou. já super apoiou. E falei, vou levar a Mel, né? Justo, também estava comigo já há muito tempo. E ela, depois que ficou bem forte, foi mais ou menos um ano depois, ela e as duas cachorrinhas que eu tinha em casa começaram a não se dar bem. Então, eu ia perguntar pra elas depois. elas chegaram a ficar amigas um tempo, só que eu tinha duas fêmeas alfa em casa e uma delas era. Então elas brigavam muito, não podiam ficar próximas. E aí tivemos que separar, conviver com porta fechada em casa um tempo. E aí eu fui morar em São Paulo e levei a Mel comigo. E aí, gente, acho que foi o período mais feliz da vida dela, porque ela tinha dedicação integral, né? E aí eu comecei a colocar ela numa creche, porque eu tinha muito medo de ela ter alguma convulsão, mesmo que depois de algum tempo, enfim. Então ela ficava na creche uns 5 dias por semana, e lá ela brincava, fazia natação, enfim, mas ela na creche era conhecida como a dançarina, porque ela estava sempre pulando com a patinha, ela tinha lá sequelas, enfim. E aí é muito engraçado, porque ela tinha um jeitinho todo torto de dormir, ela sentava literalmente, com as perninhas assim encaixadas, enfim, parecia uma pessoa, era muito engraçado. Ela ainda convulsiona ou não? Não. Isso é só naquela... Só no começo. Mas eu tinha muito medo de deixá-la sozinha e acabar convulsionando se eu não estivesse junto, né? Sim. Mas ela se curou da sinomose 100% de tudo. E ela conviveu com essa sequela durante uns 4 anos da vida dela. O rabo era caído, assim, as patinhas sempre tremendo, mesmo quando ela dormia, e a cabecinha, às vezes, sempre fazendo assim pra... Nossa. Até que eu fiquei grávida e cachorro sente, gente. Ela sabia que tinha alguma coisa estranha, porque a Mel sempre dormiu na minha cama. Sim, que não deve, mas eu gostava de deixar ela lá e ela subia. Você gostava mais que ela, então. Gente, mais que ela. E eu colocava ela no travesseiro, cobria com cobertor. Era preparação pro filho já. E aí a Mel, uns 2 meses depois que eu descobri que eu estava grávida, ela passou a dormir no chão, por livre e espontânea vontade dela. Não quis mais. Eu achava que ela tinha calor, não sei. E ela começou a ter alguns comportamentos estranhos, né? E aí eu fiz o quarto do Pedro, pouquinho tempo antes de ele nascer, e ela só ficava no quarto dele. Tipo, ela deixou de dormir no meu quarto, passou a dormir no quarto dele. Olha isso aqui, ó. Olha a conexão. É engraçado. E ela dormia na cama dele, assim, tipo, ele tinha o berço, já tinha uma cama lá de solteiro, ela subia na cama pra dormir lá. E aí ele nasceu. E aí todo mundo, vamos levar, enrolar o xixi, né, a fraldinha do xixi pra levar, pra ela cheirar, enfim. Gente, assim, depois que ele foi pra casa, a Mel não dormia mais de forma mais torta. Era uma coisa muito maluca, porque era dela, ela sempre dormia caída assim de lado. E depois ela começou a dormir do jeito normal de um cachorro, né? Meu Deus. Eu não sei dizer em tempo, assim, porque naquela época também era um turbilhão de coisas acontecendo, mas fato que ela começou a parar de ter
as patinhas tremendo, assim, ela parou. E quando o Pedro tinha pouco mais de 1 ano, ele já começava a pegar no rabo do cachorro, subir em cima do cachorro, porque ela também levantou o rabo. Então, o rabo dela, que era todo caído, né, a coluna meio tortinha, ela também levantou. E o mais engraçado é que ela começava a mexer o rabinho quando ela estava feliz, que é uma coisa que a gente também não tinha nela, né? O cachorro tá feliz, ele balança o rabo, abana o rabo. Assim. Com a Mel, não. E aí, com ele, ela fazia, assim, um leve abanadinho com o rabo. Legal. Como é que você explica isso? Assim, dentro da tua cabeça, o que é que vem? A gente passou por uma fase bem dura, assim, né? Essa fase de gestação e tudo mais. Então, eu acho que a Mel sentia um pouco dessas coisas, né? Acho que eu não consigo encontrar uma outra explicação. Eu acho que ela sentia um pouco, talvez, que a vida ia mudar, que ela agora teria a atenção dividida, que ela ia precisar cuidar daquele bebê também, porque ele fazia parte da vida dela. Então, nada me explica, não tem uma outra explicação que eu consiga enxergar além dessa, né? Enfim. Que linda história. Gente do céu. Parece um pouquinho, vai ali do lado da mamãe, se a pessoa estiver em casa, só dá Esse um aqui oi é e o Pedro, volta. gente, vem ver. Só dá um oi e volta. Ele ajudou a cuidar. Rapidinho, dá um oi e volta. Dá um isso oi aí. ali pra câmera. Fala, oi ó. pessoal, eu sou o Oi, Pedro. Essa daqui, ó. Na grande. Fala assim, eu sou o Pedro, eu ajudei a curar a Mel, né? Olha o poder da... Gente, que coisa linda. As veterinárias não têm uma explicação. Não. Elas Não acham consegue. que... A mamãe não pode agora. Não tem problema. As veterinárias, uma delas acha que é porque a Mel agora ela tá ficando mais velha, elas acham que pode ter uma relação com a idade, mas não tem nenhuma um indício científico que comprove que seja isso. O que eu acho que é mais engraçado é que essa mudança física nela aconteceu assim que o Pedro nasceu. Gente, isso Ela deve ter tinha uma 4 explicação. anos, né? Ela estava comigo há 4 anos, quase 5. Então, não acho que tem a ver com a idade, sabe? Eu acho que tem muito mais a ver mesmo com Com o a fase, com o nascimento. momento que a gente estava vivendo ali. Porque os cachorros são muito sensíveis, então energeticamente, o bebê às vezes nem nasceu, mas ela já está sentindo tudo que está acontecendo. E aí no cérebro também ela já está imaginando o que está acontecendo. E quando você pensa em alguma coisa, né, a neurociência explica que aquilo já vai para o seu organismo. Exato. Então ele também vai para as suas células e aí, enfim, faz o músculo mexer, faz não sei o que mexer, enfim, vai algo que é uma energia vira um pensamento e que vira uma coisa física, né? É físico e vai por isso que eu acho que a resposta é física. Sem contar o destino, né? A Mel era para ter ido para você, o Pedro era para ter ido para você, e aí o universo vai conspirando para tudo ir se ajeitando, porque às vezes a gente está vivendo uma tempestade, né? Na hora da tempestade a gente não entende muito porquê, mas depois que passa, fala assim, tá vendo? Eu vivi isso, ela veio por causa disso, Pedro nasceu para ajudar nisso, e aí vai tudo tendo. Eu falo que é uma explicação diferente, não é uma explicação teórica, uma coisa que só o coração espiritual, só o coração consegue entender, era para ser, né? Não sei se você tem, eu tenho muito isso, assim, passa alguma coisa na minha vida, somente quando é uma coisa muito positiva e eu tô vivendo aquela coisa que eu falo assim, tá vendo? Se eu olhar para trás, todas as escolhas que eu fiz, até as que eu na época achava que não foram boas escolhas, me resultaram para que eu vivesse isso hoje, né? Então, olha como é lindo o destino. É o movimento. Uma coisa que a gente fala muito, né, Pri e Paula? A gente fala muito que as coisas acontecem no movimento, né? E aí a coragem de ir pegar um cachorrinho, né, lá longe, numa comunidade que ninguém queria, cheio de doenças, com probabilidade de vida muito baixa. E você, né, eu acho que o universo vai agradecendo isso, essa coragem, essa força de vontade. Eu acho que o nosso história de patinha é um lugar de histórias de histórias. Você podia ter colocado um diagnóstico como um ponto final. Então, você poderia ter trazido a Rebeca, teria resgatado, a Mel, teria resgatado, mas já pensando num ponto final. Então, vou viver com ela mais 2 semanas, mas
Porque é a probabilidade, não era, da doença? Sim, Vai sim, morrer. vai morrer. Só que você não, você veio e falou, não. O diagnóstico não é a palavra final. Vamos lutar. Exato. E você foi, lutou, e ó, teve a cura com Até porque, gente, se não se fosse assim, na primeira convulsão que ela teve, que foi muito chocante pra mim, que nunca tinha presenciado algo do tipo, já teria levado pra eutanásia. As veterinárias mesmo, né, no dia que eu peguei, falaram, Rebeca, não se apega muito, porque a gente sabe que 90% dos casos, os Uma taxa cachorros, alta, eles vão 90%, morrer. né? Então, não tem o que fazer, né? Só que aí é muito bonitinho ver a força de vontade dela também, sabe? Entendi. E, gente, assim, foram muitas coisas que a gente passou depois disso. Teve a sarna demodésica, teve uma quantidade de coisas, né, que vieram junto com a doença também. Mas eu não desisti, a Mel não desistiu, e eu falo que eu também não desisti. Fui lá, peguei outro cachorro depois que tinha sinomose, que era o Geraldo, filhotinho, coisa mais linda do mundo. Peguei mais uns 3. Não, tava. Foi uns 3 anos depois que eu resgatei a Mel. Ele era um cachorrinho da mesma comunidade indígena e infelizmente ele morreu. Só que aquilo me abalou muito, né? Foi muito chocante. Aí eu acabei não pegando mais nenhum. Mas uma coisa que eu acho que é tão legal, gente, que cachorro também une as pessoas, né? Porque não tem uma pessoa na rua que não para pra falar, pra mexer com o bichinho, enfim. E desse tempo que ela ficou na creche, foram muitas outras histórias que eu vivenciei também lá dentro. E que eu só vivenciei porque a Mel me permitiu vivenciar isso. Então a gente tinha a Lara, que era uma labradora que tinha um problema de displasia nas patinhas, então ela não andava. A dona, né, deixava ela full time na creche para receber todos os cuidados. Tinha a Luana também, que era uma outra vira-lata que passava a semana inteira na creche, mas ia para casa aos finais de semana. Então, vários outros bichinhos que tinham condições um pouco parecidas e que a gente se uniu, né? Trocava, né? E eu, todo dia que ia buscar ela, fazia questão de ficar lá com os cachorros um pouco, dando um pouco de carinho, uns biscoitinhos para eles. Porque também estavam lá, não estavam com os donos, né? Enfim, sem julgamentos, mas estavam ali abandonados também, de certa forma. E a Mel também me fez, né, viver também um pouco dessas outras histórias, dar um pouco mais de, sei lá, esperança para esses outros bichinhos também. História linda, gente. Não dá vontade de ficar aqui horas escutando. Imagina quanta história já passou por você, Rebeca. Obrigada por. E o Pedro? Você está chegando quase no final, mas e aí, como é que faz bastante tempo desde que o Pedro chegou? Como é que é o dia a dia dos dois? Gente, eles são 2 irmãos. Eles brigam como 2 irmãos. Mas se amam como 2 irmãos também. Ele agora que tem um pouco mais de entendimento, fala assim, você só fala com a Mel, assim. Eu falo com aquela vozinha de cachorro mesmo, né? Oi, ele pequenininho. Ah, ele tem ciúmes, então, da Mel também. Ciúmes. Mas e a Mel tem ciúmes dele também. Mas eles sempre foram muito unidos, assim. Era muito engraçado, porque essa fase da foto, o Pedro tava começando a andar. A Mel não saía do lado dele. Eu acho que ela ficava ali protegendo, pra dar um suporte pra ele. Se ela for desequilibrar, segura aqui em mim. E aí ela... Legal. Então, nessa fase é muito comum. A maioria das minhas fotos, onde eu tenho um, tá o outro também. Que legal. E eu também tenho medo de morder ele, alguma coisa assim, porque eu sei que não morde, mas eu não sei, eu tenho um pouco de medo do céu. Eu tenho um bebê de 1 ano e meio, eu tenho medo quando fica muito perto de um cachorrinho. O cachorro não morde, mas o céu é mais bonitinho, né? Ele abraça, não tive medo. E acho que o Pedro também, ele é muito parecido comigo nesse quesito. Ele é um super cachorreiro, gente. Ele não pode ver um cachorro passando na rua. Ele simplesmente quer mexer em todos. Ele ama, então eu acho que eu também acabei influenciando ele, né, dessa forma. E a Mel, sem dúvidas, mas eles são muito companheiros. E sua mãe influenciando você, né? Pelo que você falou, ela também gostava de adotar cachorros, né?
Nunca foi escolha da minha mãe, mas a gente aparecia com os cachorros em casa. Ah, e ela ficava com dó. Tava aqui na rua. E aí Ela ficava. Ela ficava. Então. Eu já levei cada cachorro pra dentro de casa, a gente fala só minha mãe mesmo pra comprar essas minhas loucuras, mas ela... Mas a maioria é SRD. Quase todos. Eu acho que eu não teve nenhum cão de raça, assim, todos SRD, todos. Tipo um chamado pra você. Tipo um chamado. O que você gostaria, assim, nesse momento final, assim, tem alguma mensagem que você gostaria de passar para as pessoas que estão ouvindo a gente hoje? Falando um pouco da tua história, assim, o que você gostaria de falar para as pessoas? Ai, gente, eu acho que nada na vida acontece por acaso, né? Os bichinhos, assim como as pessoas também, muitas vezes a gente não vai entender o porquê das coisas, mas a gente vai entender lá na frente, né? Porque as coisinhas, essas criaturinhas cruzaram aí o nosso caminho. Eu acho que independente de ser um cão de raça, um cão sem raça definida, todos merecem uma chance. E eu trabalhei muito tempo também na indústria pet e os números, né, de pessoas que adotam, compram um cachorro, um gato, enfim, também tem crescido muito porque são excelentes companheiros. E a gente sabe que eles estarão ali para sempre, né? Para sempre enquanto durar, obviamente, mas no nosso coração para sempre. Muito melhores até. Estarão ali pra gente, né? Eles estão abertos ali pra Abertos, gente. Isso é muito legal. Então eu acho que abrir espaço para que eles entrem na nossa vida também é abrir espaço pra gente ganhar mais amor, ganhar mais carinho e poder retribuir isso de volta, de alguma forma. Ai, gente, que Tem muito a lindo. ver Me arrepio. a Olha sua aqui, frase, ó. né? Eu resgatei, mas não foi eu que Eu resgatei. fui resgatada, Eu fui resgatada. exatamente. Que bacana, que história linda. Obrigada por ter vindo, Rebeca. Chegamos aqui ao final do episódio, né? Mas foi muito lindo, assim. Vontade de quero mais, né? Essas histórias, elas deixam o coração cheio de emoção, assim, é muito bom. Esse é o propósito do nosso canal, assim, a vontade de trazer os convidados aqui, dividir essas histórias, é muito genuína, porque é muito lindo, né? Que é o objetivo que a gente quer cada vez mais, né? Até o pessoal... Espero que vocês tenham gostado da história da Rebeca. A gente aqui se emocionou muito. Espero que vocês também tenham se emocionado. A Melzinha vai dar tchau. Aqui, cadê a Mel? Levanta ela pra ela dar tchauzinho. Ela tá em casa, tá super... Tá bem, Mel? Vem cá, dá um tchau. E aí, se você tem uma história também pra contar, escreve aqui nos comentários, a gente entra em contato com você. Vai ser muito legal receber você aqui com a gente. Não esquece de seguir a gente no Instagram, seguir a gente aqui no nosso canal. Muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo. A gente vai fazer um brinde aqui especial com a nossa convidada. Pedro, muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.